município como base da democracia. Olá, boa noite. Você está na Rede Vida. Sou Andréa Bonatelli, jornalista do Canal da Família. O objetivo hoje é promover uma análise dos impactos das eleições nas 5.567 cidades brasileiras. O sentido do município como base da democracia. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro para participar das eleições municipais, votando para o Executivo e o Legislativo. O pleito fluminense aconteceu em 92 cidades. Bolsonaro foi um dos eleitores dos 4.851.887 votos apurados na capital carioca. Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos 620.181 votos apurados em São Bernardo do Campo, com 85,49% válidos. O PT de Lula, no município, teve 23,34% dos votos, perdendo a disputa para a prefeitura. Orlando Morando recebeu 261.761 votos, contra 90.803 do petista Luiz Marinho. O PT fez 254 prefeitos em 2016 e agora, em 2020, elegeu 189 prefeituras no país. O ex-presidente criticou o governo federal. O cientista político Humberto Dantas está comigo nesta jornada de informação, reflexão e opinião. As urnas revelaram que a democracia avança, Humberto. Boa noite. Boa noite, Andréa, boa noite a todos os nossos queridos amigos aqui da Rede Vida. É sempre uma alegria poder voltar aqui nessas transmissões ao vivo tão gostosas e tão importantes da gente debater política. Olha, Andréa, de certa maneira sim, não tenha nenhuma dúvida de que a democracia sempre vai avançar de acordo com o desejo dos cidadãos, de acordo com a participação da sociedade, de acordo com o envolvimento consciente das pessoas que têm, né, este direito elementar que é o direito político da escolha dos seus representantes, das suas representantes. Tivemos boas marcas ontem do funcionamento da nossa democracia, tivemos, obviamente, elementos a serem lamentados e tivemos elementos para serem analisados. Olha, André, tem de tudo. Se deixar, eu atropelo o Jornal da Vida e vou parar lá no programa de amanhã de manhã. Mas vamos que vamos. Vou lá para a Cláudia Tenório. Obrigada, Humberto. E direto de Brasília, a jornalista Denise Rotenburg também nos ajuda a analisar essas eleições municipais. Teve partido vitorioso e partido derrotado, Denise? Boa noite. Boa noite, Andréia. Realmente tivemos aí, a gente teve partido que foi muito bem, caso do Democratas, que ganhou o primeiro turno, no primeiro turno, em pelo menos 3 capitais, né? Ganhou em Salvador, ganhou em Curitiba e ganhou em Florianópolis. E está disputando ainda, muito importante, no Rio de Janeiro, que é Eduardo Paes, do Democratas, versus Marcelo Crivella, atual prefeito, que está em processo de desgaste, tem uma rejeição de mais de 60%, ou seja, muito alta, e vai ser muito difícil Crivella virar o jogo, porque Eduardo Paes chega como favorito. Vamos ver como é que vai se dar essa eleição no Rio de Janeiro. E o Democratas também está participando da coligação de Bruno Covas em São Paulo. Ou seja, é um partido que sai aí como um player para 2022. A tarefa de prefeitos e vereadores não é somente a zeladoria e cuidado administrativo com o município. A segurança pública também é parte das responsabilidades dos gestores municipais. Participação ao vivo de Paulo Júnior. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Boa noite a todos que acompanham o Vida Plena, porque muita gente pode pensar, a função do prefeito, a função dos vereadores é mais tomar conta da cidade, né? A zeladoria da cidade, como muito se ouviu nessa campanha.
Mas os próximos, os eleitos, e a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nas administrações municipais, têm também uma responsabilidade social importante e delicada aqui no país. Segurança pública e questão carcerária. Acompanhe. Bruno Chimizo é doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP. Segundo o doutor Bruno, gestores municipais eleitos também têm responsabilidade com a segurança pública. Em relação especificamente à questão carcerária, por exemplo, cabe aos municípios a prestação de direito à saúde, do direito à educação, mesmo da população carcerária. Não é? Então, a atenção básica à saúde, a escolarização da população presa, em todos aqueles municípios que têm unidades prisionais, locais de custódia de pessoas, são também de responsabilidade dos municípios. A população presa ela é computada nos repasses do governo federal aos municípios para que isso seja investido em saúde e em educação. Doutor Bruno Chimizo destaca a iluminação pública e planejamento de praças como itens de combate à violência. A iluminação pública ela pode fazer com que determinados locais tenham um índice menor de crimes, de roubos, de furtos, até que se propiciem espaços de lazer em determinado município. Esses espaços de lazer eles também diminuem o índice de violência. Além da gestão correta da Guarda Municipal, destaca o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A atuação das guardas civis metropolitanas, que em grande parte dos municípios maiores é usada em desvio de finalidade, é usada para agir com truculência, por exemplo, contra comerciantes informais, comerciantes ambulantes, lembrando que a maioria da nossa força de trabalho hoje é informal. E isso é um desvio de função, isso é uma violação de direitos por parte da Guarda Civil. A Guarda Civil ela tem como a função a proteção do patrimônio municipal, ela tem como função também a proteção de espaços públicos e não a abordagem seletiva, abordagem violenta de pessoas. Você incrementa esse policiamento ostensivo sobre a população mais pobre, mais vulnerável, em vez de um policiamento mais investigativo, que hoje em dia no Brasil é sucateado, você também auxilia no hiperencarceramento. Doutor Bruno completa trazendo um desafio para os prefeitos eleitos de cidades que possuem penitenciárias. Os municípios mais ricos, eles não querem que se coloquem unidades prisionais nos seus territórios, justamente por conta da especulação imobiliária, da desvalorização dos terrenos que ficam no entorno desses municípios. Então, as unidades prisionais acabam sendo instaladas em municípios mais pobres, que dependem de um aumento desse repasse feito pelo governo federal, a título de piso de atenção básica à saúde, por exemplo, de repasses de educação, com um aumento artificial da população. Então, nesse caso, é por isso que a gente acaba tendo unidades prisionais instaladas só em municípios que são mais pobres e essa população acaba ficando menos assistida em relação a essas políticas públicas. Aqui no estúdio, o professor de Filosofia e História, Vladimir Rodrigues, participa conosco desse debate. Os resultados dessas eleições mostraram vitórias mais pragmáticas ou mais ideológicas? Boa noite, Vladimir. Boa noite, Andréia. Grande abraço aí para o meu amigo Humberto Dantas. Saudade de você, meu querido. Na semana passada eu comentei que eu estava com saudade desse espaço aqui, Humberto, de toda segunda-feira a gente poder debater. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez. Boa noite para a Denise, boa noite para o Paulo e para todos aí os nossos telespectadores. Eu acho que teve um pouco de tudo, né? Se a gente analisar a eleição por todo o nosso país, a gente vai perceber que você teve tanto polarização ideológica em alguns locais, né? É inegável, por exemplo, que em São Paulo essa polarização ela é significativa, né? De um lado você tem o PSDB contra a esquerda, né? Isso vem se repetindo há muitas eleições na nossa capital. O que aconteceu é que o player se modificou, né? Se nós tínhamos o PT em segundo, agora quem aparece é o pessoal ocupando esse lado da esquerda na nossa capital. Agora, em outros locais, o que você tem é disputas entre a direita, digamos assim, né? Partidos de centro ou centro-direita ou a própria direita. O Rio de Janeiro é uma grande realidade, né? Você tem de um lado republicanos, do outro lado você tem democratas e você vai ter análise de gestões. Aí você tem a gestão anterior, que é a do Eduardo Paes, e agora a gestão do Crivella. Mas eu também penso que o fator Covid, se a gente puxar mais para o lado pragmático, ele foi muito decisivo aí
em vários locais, né? Mesmo Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade de médio porte, você tem uma avaliação pragmática aí do candidato vencedor, né, o Edinho Araújo, que conseguiu a sua reeleição. Então, você não teve essa polarização ideológica de muitos locais do país. Obrigada, Vladimir. Vamos agora analisar os resultados das capitais brasileiras. A gente começa com a região Nordeste. Nordeste, agora Aracaju. Aracaju vai ter segundo turno. Edivaldo do PDT teve 45,57% dos votos e a delegada Daniele da Cidadania teve 21,31% dos votos. Próxima, aqui Fortaleza, no Ceará. Fortaleza também com segundo turno para prefeito. Sarto do PDT teve 35,72% dos votos. Capitão Wagner do PROS tem 33,32%. Próxima, João Pessoa, Paraíba. Cícero Lucena, também segundo turno. Quem disputa o segundo turno? Cícero Lucena, do PP, com 20,72% dos votos. E Nilvan Pereira, do MDB, 16,61% dos votos. Maceió, Alagoas, também tem segundo turno. Alfredo Gaspar, do MDB, com 28,87% dos votos. JHC, do PSB, 28,56% dos votos. Natal, no Rio Grande do Norte, já tem prefeito eleito. Álvaro Dias, do PSDB, 56,58% dos votos. Em segundo lugar, ficou o senador Jean, do PT, 14,38% dos votos. Recife, Pernambuco, tem segundo turno. João Campos, do PSB, 29,17% dos votos, disputa o segundo turno com Marília Arraes, do PT, que teve 27,95% dos votos. Temos também prefeito eleito em Salvador, na Bahia. Bruno Reis, do DEM, foi eleito com 64,20% dos votos. Major Denise, do PT, ficou com 18,86% dos votos na capital baiana. Maranhão, São Luís, agora aqui já é a região, ainda estamos na região Nordeste, né? São Luís, no Maranhão. Eduardo Braide vai disputar o segundo turno do Podemos com 37,81% dos votos, vai disputar com Duarte, do Republicanos, 22,15% dos votos. Teresina, Piauí. Temos aqui, segundo turno, doutor Pessoa, do MDB, com 34,53% dos votos. Disputa com Kleber Montezuma, do PSDB, 26,70% dos votos. Terminamos aqui. Humberto fala pra gente. Houve um enfraquecimento do PT na região Nordeste? Não necessariamente, André, porque o PT era muito forte nos governos de estado, não necessariamente nas capitais. O que nós temos nas capitais do Nordeste são alguns fenômenos que se repetiram pelo país e vale a pena destacar. O primeiro deles está aí, é a manutenção de quem está no poder no controle das cidades. Então, esse é um primeiro ponto bem interessante. Salvador. ACM Neto faz seu sucessor em primeiro turno. Portanto, manutenção no poder. Álvaro Dias, Natal, reeleito prefeito. Aí as pessoas vão dizer, puxa vida, mas eu não lembro de Álvaro Dias eleito em 2016. Era vice de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo saiu para disputar o governo do estado e perdeu. Não pode mais voltar. Até lá, o começo dos anos 90 podia. Depois a regra mudou. Então, Álvaro Dias, reeleito em Natal, né, o que é muito importante de ser destacado. Depois, vamos lá. Tendência de... A gente ainda tem aí, Edivaldo Nogueira. PDT, você vai pensar, André, mas o Edivaldo era do PCdoB, mudou de partido ao longo do mandato, está no PDT, né, foi para o segundo turno em primeiro lugar. Tendência de manutenção. E, por último, né, Recife... João Campos passa em primeiro lugar. Essa disputa é uma disputa que, se fosse novela, chamaria aí Laços de Família, qualquer coisa, porque são primos, viu, André? São primos, né? E vão disputar o segundo turno. O Vladimir estava falando de cidades de esquerda versus direita.
ou de direita versus direita, aproveitar para mandar um beijo para o Vladimir, que eu também estava morrendo de saudade dele, mas aqui é esquerda versus esquerda, né, Vladimir? Aqui a gente tem um Recife, aqui PSB versus PT, né, são dois partidos de esquerda, socialistas versus trabalhadores. Né, mas João Campos apoiado pelo prefeito. E por último, Fortaleza. Sarto é o candidato da atual gestão. Então, perceba, André, tem tendências. 1, 2, 3, 4, 5 das 9 capitais do Nordeste, mostrando ou o prefeito liderando ou o prefeito reeleito, ou o grupo no poder liderando ou o grupo no poder reeleito. Aí depois a gente tem 3 novidades. Quais são essas novidades? Alfredo Gaspar em Maceió, bancado pela família Calheiros, versus o deputado JHC. É um segundo turno interessante. Em Teresina, Dr. Pessoa, né, que é um político que já vem tentando se eleger em Teresina e no Piauí já faz algum tempo, versus Montezuma, candidato da prefeitura. E São Luís, Braide, que as pessoas achavam que estava nadando sozinho, né, é um deputado federal do Podemos, arrumou um segundo turno contra Eduardo Girão, do Republicano. Esse é o universo do Nordeste no que diz respeito a essa campanha, e você vai ver, quando a gente passar pelas outras regiões, que esse filme vai se repetir tranquilamente nos outros estados. Então, vamos agora aos resultados das capitais da região sul. Temos prefeito eleito, reeleito, Rafael Greca, do DEM, com 59,74%. Goura, do PDT, ficou com 13,26% dos votos. Em Florianópolis, Santa Catarina, já temos também prefeito eleito, Jean, do DEM, com 53,46% dos votos. Professor Elson, do PSOL, com 18,13% dos votos, ficou em segundo lugar. No Rio Grande do Sul, teremos segundo turno. Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, com 31,01% dos votos. E Manuela, do PCdoB, com 29% dos votos. Denise, 2 prefeitos eleitos já no primeiro turno na região sul, era esperado? Era sim, Andréia. Boa noite. Eu queria dar boa noite também ao professor Humberto, que é uma pessoa que fez uma análise muito precisa do Nordeste. E o que ele disse lá para o Nordeste vale também para o sul do país. E quanto à reeleição de Rafael Greca e de Jean, Rafael Greca em Curitiba e Jean em Florianópolis. Prefeitos que foram reeleitos muito bem aliados. Agora, no Rio Grande do Sul, a exceção confirma a regra, porque o prefeito Nelson Marquesan Júnior não foi nem para o segundo turno, mas a gestão dele estava muito mal avaliada. E o gaúcho não tem a tradição de reeleger seus prefeitos. Isso, quando acontece, é muito raro no Rio Grande do Sul. O que a gente vê ali nesse segundo turno? Todo mundo dizia que Manuela Dávila ia chegar lá na frente, estava bem na frente. Mas nos últimos dias da campanha, o Fortunati, que era o candidato do PDT, desistiu da disputa, porque o vice dele desistiu, aí deu uma confusão, ele saiu e ele apoiou o Sebastião. Nós tivemos um problema com a conexão da Denise, a gente vai tentar refazê-la e a gente volta com ela daqui a pouco, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouco com o Paulo sobre a demora no início da divulgação da apuração por todo o país. Foi uma das discussões dessas eleições, né? O brasileiro se acostumou à rapidez na divulgação dos resultados, Paulo Júnior? Pois é, isso é um dos legados, né, da urna eletrônica. Tão contestada por alguns, mas na verdade o método científico, o método digital, dá justamente isso. A votação encerra às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, e aí 5 horas da tarde também para os estados que têm o fuso, né? Termina ali às 5 da tarde também. E aí, rapidamente, se sabe os eleitos, né?
Ontem, a expectativa era de que até 8, 9 horas da noite nós já estivéssemos, né, com praticamente todas as cidades apuradas. Tal. Só que algumas cidades a apuração foi lá, a divulgação das apurações, né, foi lá perto das 11, meia-noite, enfim. E aí eu conversei com um especialista, que foi desembargador eleitoral do TRE do Estado de São Paulo, para procurar saber o que aconteceu. Acompanhe. Paulo Hamilton, ex-desembargador do TRE de São Paulo, considera o atraso da divulgação das apurações algo não normal, mas também para nenhum motivo para alarde. Foi um problema técnico, né? O ministro presidente do TSE esclareceu, né? E logo depois já começou a sair a totalização dos votos. É que em eleições anteriores, os TREs totalizavam e encaminhavam ao TSE. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu centralizar, e essa centralização deve ter sobrecarregado o sistema, né? Mas foi em tempo razoável também. Paulo Hamilton diz que o atraso mexeu sim com o emocional da apuração, mas não com a lisura do pleito. O candidato, ele fica numa ansiedade, né? Eu fico imaginando o candidato a vereador, né? Que às vezes não tem uma pesquisa, então cada minuto é um sofrimento, né? Então talvez, e a ansiedade também da população em querer saber os resultados, mas em poucos minutos, poucas horas, nós já sabíamos o resultado das eleições, né? O jurista completa dizendo que não há sistema mais seguro do que a urna eletrônica. É segura, porque é tudo offline, né, a transmissão de dados, né? Então pode hackear o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mas é difícil a modificação de dados, né? Agora vamos acompanhar os resultados das eleições para prefeito nas capitais da região norte. Na região norte, em Belém, no Pará, temos segundo turno. Edmilson Rodrigues, do PSOL, com 34,22% dos votos. Delegado federal Eguchi, do Patriota, com 23,06% dos votos. Em Boa Vista, Roraima, também segundo turno. Arthur Henrique, do MDB, com 49,64% dos votos. Disputa com Otacida Solidariedade, com 10,59% dos votos. Manaus, Amazonas, segundo turno com Amazonino Mendes, do Podemos, com 23,91% dos votos. Disputa com Davi Almeida, do Avante, com 22,36% dos votos. No Tocantins, Palmas, temos uma prefeita reeleita, né? Cíntia Ribeiro, do PSDB, foi reeleita com 36,24% dos votos. Professor Júnior Gel, do PROS, ficou com 14,52% dos votos. Porto Velho, temos segundo turno. Hildon Chaves, do PSDB, com 34,01% dos votos. Disputa com Cristiane Lopes, do PP, com 14,32% dos votos. Rio Branco, segundo turno com Tião Bocalon, do PP, teve 49,58% dos votos. Vai disputar com Socorro Neri, do PSB, que teve 22,68% dos votos. Humberto, temos também uma capital que não teve eleição, né? Macapá não pôde ter eleição por causa do apagão. Tivemos problemas, André, relacionados aí a fornecimento de energia elétrica. Demorou muito mais do que o razoável e do que o normal. É uma afronta o que fizeram com o povo do Amapá ao longo desses dias. É uma afronta. Mas paciência, vamos que vamos, mas a gente sabe que isso não pode ficar assim. A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com os estados brasileiros em geral. Vamos lá. Andréa, a história se repete. Primeiro que na região norte a gente tem dois desafios de pesquisa aí que a gente precisa pensar no que aconteceu. Na pesquisa da sexta-feira, a eleição foi no domingo. Na pesquisa da sexta, o candidato que vai ao segundo turno em Belém, em segundo lugar, aparece em quarto com 8 nas pesquisas, pontos percentuais. De repente ele está no segundo turno. E Tião Bocalon em Rio Branco, no Acre, quase ganha a eleição no primeiro turno, como a gente acabou de perceber aí. Aparecia em terceiro em boa parte das pesquisas. Então, vamos dar um girozinho rápido aqui na região norte, porque é muito importante. Eu já recebi, André,
um chamado de atenção aqui, dizendo que faltou um caso na minha exposição do Nordeste. Faltou mesmo, faltou João Pessoa. Quem passou na frente foi Cícero Lucena, quem passou em primeiro lugar. E esse é mais um caso importante dessa eleição, de tentar eleger prefeitos anteriores. Cícero Lucena já foi prefeito de João Pessoa. Olha como no Norte isso é importante. Belém. Quem passa na frente, André? Edmilson Rodrigues, do PSOL. Lá foi 8 anos prefeito pelo PT. Quem passa na frente, quem passa em primeiro lugar em Manaus? Amazonino Mendes. Já governou o estado, já governou a capital. Quem passa na frente em Rio Branco? Tião Bocalon. Já foi prefeito em outra cidade, Acrelândia, se não me engano da minha parte. Então, é importante observar essas tendências. Depois, mais uma tendência fundamental. Cíntia Ribeiro, reeleita pelo PSDB em Palmas, e as pessoas vão se perguntar, mas Cíntia Ribeiro reeleita? Mas já não votei em Cíntia Ribeiro em 2016, mais um caso de vice que herdou do governo. A Masta foi disputar o governo, foi eleito em 2016 prefeito de Palmas, foi disputar, né, o governo do estado 2 vezes em 2018. As pessoas esquecem, a memória às vezes falha. O Tocantins teve 2 eleições para governador, um mandato tampão micro em 2018, mais a eleição de 2018. A Masta perdeu as 2. Cíntia Ribeiro ficou no poder. Aí, André, você vai dizer, ué, mas eu mostrei aqui que estava com 36%, por que não tem segundo turno em Palmas? Porque Palmas é a única capital brasileira que tem menos de 200 mil eleitores. E, portanto, por lei, resolve tudo em primeiro turno. Cíntia Ribeiro do PSDB reeleito. E aí vamos para Porto Velho. E o Gonçalves, prefeito do PSDB, passou em primeiro lugar, vai disputar a tentativa de reeleição contra Cristiane Lopes, do Progressistas. Macapá sem eleição e Boa Vista, Arthur Henrique, que quase ganhou no primeiro turno, é o indicado da prefeita Tereza Surita. Tá vendo, André? Quando a gente organiza as informações, a gente consegue encontrar as tendências. E há uma tendência de continuidade ou volta ao passado. É interessante esse ano, é interessante. Aproveitar aqui e deixar um grande beijo para a Denise Zotenberg, estou com muitas saudades dela também. Esse programa serve para juntar a gente está com muita saudade dos outros. Muito bom isso. Isso mesmo. Passamos agora para as capitais da região sudeste. Vamos aos números. Espírito Santo, temos aqui segundo turno em Vitória, delegado Pasolini, do Republicanos, com 30,95% dos votos. João Coser, do PT, 21,82% dos votos. Belo Horizonte, em Minas Gerais, temos prefeito eleito Calil, do PSD, com 66% dos votos. Bruno Engler, do PRTB, ficou em segundo lugar com 9,95% dos votos. Temos Rio de Janeiro, segundo turno, com Eduardo Paes, do DEM, com 37,01% dos votos. Disputa com Crivella, do Republicanos, com 21,90% dos votos. E São Paulo, temos segundo turno de Bruno Covas, do PSDB, com 32,85% dos votos, e Guilherme Boulos, do PSOL, com 20,24% dos votos. Agora, na Cidade Maravilhosa, terá segundo turno entre o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, e o ex-prefeito Eduardo Paes, candidato pelo DEM. O cientista político Teófilo Rodrigues explica o que representa esse cenário no contexto nacional. O tom desse segundo turno, dessa eleição, agora será claramente nacionalizado. De um lado, os apoiadores de Jair Bolsonaro estarão ao lado de Marcelo Crivella. Por outro lado, os apoiadores dos partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro estarão ao lado de Eduardo Paes. Essa nacionalização é claramente ruim para as intenções de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, todas as pesquisas hoje apontam para uma possível vitória de Eduardo Paes no segundo turno dessa eleição, o que significará uma derrota para Jair Bolsonaro na cidade que o elegeu, na cidade que sempre o apoiou,
que é o Rio de Janeiro. Certamente uma má notícia para o presidente da República. E a repórter Natália Trotti acompanhou o movimento das eleições na cidade do Rio. Veja como foi. A cidade do Rio de Janeiro, que possui quase 5 milhões de eleitores, teve a maior abstenção desde 1996. Mais de 1,5 milhão de cariocas não apareceram para votar nesse período atípico de pandemia. Já Maurício Ramos, de 68 anos, conta que o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social, o álcool em gel nas sessões, entre outras medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19, foram fatores determinantes para que ele fosse votar. Maurício chegou cedo, antes das 10 da manhã, no horário preferencial para pessoas acima de 60 anos. Nesse local de votação, na Glória, Zona Sul do Rio, os protocolos foram seguidos à risca. Depois que eu analisei toda a infraestrutura que eles arrumaram para a gente votar, eu achei que não havia motivo de não votar, né? Porque se nós não exercermos esse direito de votar, não vai haver nenhuma mudança, né? E só resta a gente isso mesmo. O cardeal do Rio, que também exerceu o direito ao voto, destaca que o ato é um importante exercício de cidadania. Sem dúvida que é uma grande responsabilidade nossa, de cada cidadão, de fazer cumprir bem a sua missão, de votar naqueles candidatos que, em sua consciência, sabe que vão fazer o bem à sua cidade, à nossa cidade, tanto candidato a prefeito como também a vereadores. Eu creio que, junto com a nossa visão cristã, sabemos os valores cristãos, sabemos também que uma cidade plural necessita de todos sejam bem contemplados, mas que de maneira especial que todos possam ter vida com dignidade. Que o critério para a votação seja a preocupação com o bem de todos, com o bem comum. As eleições municipais coincidiram com a data da proclamação da República, ato que abriu as portas para o regime democrático no país e completa 131 anos. Dom Roque Costa, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, ao votar, reforçou a importância da data. Queremos agradecer a Deus por essa democracia, né? Podermos realmente votar e nas intenções desse voto queremos o melhor para a cidade. Sempre olhando o bem comum, como igreja nós estamos inseridos dentro desse todo esse projeto porque nós somos cidadãos. Olhamos para a realidade divina, a realidade do céu, mas temos aqui a nossa responsabilidade com a administração de tudo aquilo que recebemos de Deus. A especialista em direito eleitoral faz um balanço sobre as eleições deste ano. Ela destaca que, apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter sido alvo de tentativa de ataque por meio de hackers, não há indícios de que qualquer atividade eleitoral tenha sido comprometida. Esse crime de ataque cibernético, o Tribunal Superior Eleitoral rapidamente percebeu, resolveu que não ocasionou nenhum problema nas eleições. O aplicativo de justificativa de votos ficou lento devido à procura por causa da pandemia e porque um dos programas foi desligado por precaução ao ataque cibernético. A divulgação dos votos demorou, mas por nota o TSE explicou que nada teve a ver com o ataque cibernético. E sim, que acontece, mas que foi dado resultado justo, verdadeiro e democrático. Tivemos uma eleição de sucesso no primeiro turno e espero que o segundo turno tenha o mesmo sucesso e a mesma democracia, que seja a vontade do povo. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Humberto, e São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, deu a lógica? Olha, São Paulo deu o que se esperava em São Paulo. A gente estava assistindo a um derretimento da candidatura de Celso Russomano. A gente sabia que a esquerda, representada por Boulos, tinha potencial para ascender, porque podia, inclusive, tirar votos do PT. Numa disputa que se tornou algo praticamente particular, o candidato patriota ligado ao Movimento Brasil Livre estabeleceu, ou deu a entender que estabeleceria chegar na frente do PT e conseguiu chegar, justamente por conta dessa desoxigenação de Gilmar Tato, e Boulos vai ao segundo turno com Bruno Covas. Bruno Covas tem uma posição central, né, Andréia? Isso é importante. O PSDB é considerado um partido de centro, por alguns centro-direita, nasceu de centro-esquerda, enfim, partido de centro.
E ele podia ir para o segundo turno, muito provavelmente, com 2 concorrentes das extremidades. Ou poderia ir ao segundo turno com a direita de Russomano ou com a esquerda de Guilherme Boulos. Findou indo com a esquerda de Guilherme Boulos, como disse o Vladimir, algo mais tradicional em tempos paulistanos, no que diz respeito à lógica eleitoral, já faz aí algumas décadas, e é favorito pelo simples fato de ocupar a posição central. Já tivemos o primeiro debate hoje, debate cordial entre as partes, em alguns momentos um pouquinho mais quente, mas, na verdade, aquele bom humor. No que diz respeito ao Sudeste, só para aproveitar, não, é o costume de Jornal da Vida, André. Mas, no que diz respeito ao Sudeste, é importante destacar a reeleição de Calil em Belo Horizonte, com larga margem, prefeito eleito. Segundo turno no Rio, situação versus ex-prefeito, manutenção do status de acordo com a sociedade. São Paulo, atual prefeito, no segundo turno buscando a reeleição com favoritismo de acordo com as pesquisas, manutenção do status quo. E Vitória. E aí, Vitória, a gente tinha um ex-prefeito indo para o segundo turno contra o candidato indicado pelo prefeito. Só que o candidato indicado pelo prefeito ficou de fora e entrou um candidato com inclinações aí mais da lógica mais conservadora, talvez bolsonarista, etc. Interessante. Por fim, André, deixa eu só destacar uma questão do Rio de Janeiro, porque ali tem uma figura importante, o filho do presidente Jair Bolsonaro. E ele teve 107 mil votos, aproximadamente, em 2016, e ele perdeu 30% desse espaço agora. Ele teve 71 mil votos, mais de 30%, na verdade. Quem imaginava? E com o apoio do pai, com toda a aparição, com toda a visibilidade, Carlos Bolsonaro perderia voto. Aí alguém poderia lembrar, sim, mas ele estava tentando eleger a mãe junto na chapa. Só que a mãe teve 2 mil votos. Rogério Bolsonaro, que ele havia combatido quando tinha 17 anos, 2 mil votos. E quem chegou na frente dele? Tarcísio Mota, do PSOL, que tinha tido 90 mil votos na eleição de 2016, ficado em segundo lugar, agora teve 80 e poucos mil votos, 80 e tal mil votos, perdeu 5% que tinha e chegou na frente de Carlos Bolsonaro. Sinal amarelo no Palácio do Planalto. Né? É uma campanha de muita evidência para Carlos Bolsonaro. Lembrando que Jair usou o aparato federal. Isso, inclusive, pode dar problema na justiça. Se bem que até a ex-presidente Dilma Rousseff usou helicóptero da FAB para fazer campanha em 2014, né? E a gente acha que nesse país pode tudo. Mas usou a estrutura e, mesmo assim, seu filho não teve uma votação maior do que aqui quando o pai não estava na presidência. Sinal amarelo no plano dos Bolsonaro. Né? Vladimir, ainda na região sudeste, em Belo Horizonte, Calil foi eleito com mais de 60% dos votos. A gente pode dizer que as pessoas acolheram, os mineiros, né? Acolheram as dicas de Covid, fique em casa, que a prefeitura fez muito bem lá? Se vê a votação do Calil, foi uma votação expressiva, né? O Humberto me corrija, mas me parece que dentre as capitais do Brasil foi a maior votação, foi a maior diferença, inclusive, do primeiro para o segundo colocado. Isso mostra, querendo ou não, uma boa gestão do prefeito, ele que já tinha feito uma gestão histórica à frente do glorioso Galo do Atlético Mineiro. Os fanáticos pelo Atlético Mineiro gostam muito do Calil, afinal, ele fez uma gestão histórica aí com muitas vitórias para o time. Mas é fato, né? Se a gente olhar na polarização, você tem olhando para o resultado de Belo Horizonte, você não tem nenhum candidato de esquerda na segunda colocação. Você tem um candidato de um partido de direita, que é o PRTB, o que mostra que a esquerda vem se enfraquecendo muito dentro de Minas Gerais, haja vista a vitória no governo do estado do Partido Novo. Além dessa vitória expressiva do Calil que a gente está fazendo na colocação, eu gostaria de fazer só um complemento à fala do Humberto, na excelente colocação que ele fez, do uso político do horário eleitoral alternativo aí do presidente, né? Que se a gente pensou que no dia 15 de novembro, no dia da eleição, foi dia de proclamação da República,
me parece que de república a gente não tem nada nesse sentido, não é mesmo, Humberto? Porque de isonomia, de respeito à coisa pública, é o que menos aparece, seja com Dilma, seja com Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa, o público e o privado aí. E, na verdade, o público e o privado, ou melhor, o público e os interesses familiares estão se confundindo. Muito bem, Ribeirão Preto, o 7º município mais populoso do estado de São Paulo, terá segundo turno. Estão na disputa o atual prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, e a professora Sueli Vilela, do PSB. Vamos ao vivo a Ribeirão Preto, onde Tadeu Donizete traz mais informações. Boa noite, Tadeu. Boa noite, André. Estamos falando diretamente aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Ao nosso lado está o jurista Gustavo Bugalho. Ele é doutor e especialista em direito eleitoral. Doutor, o que o senhor pode falar? O interior do estado de São Paulo, que é um dos grandes poder político e financeiro, está acompanhando o que está acontecendo nas capitais? Boa noite, Tadeu. Boa noite, Andréia. Bom, a gente observa que há um movimento semelhante em alguns aspectos, né? Principalmente do ponto de vista que a gente observa que uma certa polarização entre o que se convencionou chamar direita e esquerda, né? No caso, a chamada esquerda, as camadas mais populares da sociedade, tem tido um movimento muito forte, tem tido uma aprovação muito forte no ponto de vista eleitoral. Ribeirão Preto mesmo foi objeto aí de conquista por parte de alguns coletivos mais populares, e isso a gente vê também um movimento parecido na capital São Paulo, né, onde o Boulos ele acabou indo para o segundo turno junto com o Bruno Covas. Então a gente vê muitas vezes um movimento em que se mantém o atual candidato, né, no caso o atual prefeito, no primeiro turno indo para o segundo turno, assim como também uma participação maior dessa camada mais popular da sociedade. Isso em virtude também do fato de que nós tivemos uma das eleições com maior número de abstenção na história do país. Abstenção, nulo e branco, que permitiu também uma maior oxigenação, né, das câmaras municipais, das prefeituras, né, municipais, mas principalmente as câmaras, até considerando que foi uma eleição muito fora do comum, sem a possibilidade de coligação entre os partidos políticos aí para vereador, e tudo isso trouxe, tanto no interior quanto nas capitais, aí, uma grande oxigenação, uma grande novidade do ponto de vista dos eleitos. André Bonatelli, voltamos com você. Obrigada, Tadeu Donizete. Obrigada, doutor Gustavo, pela participação de vocês. E agora a gente vai ver os resultados, os números das capitais da região Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, temos prefeito reeleito, Marquinhos Trade, do PSD, com 52,58%. Em segundo lugar, ficou o promotor Arfucci, do Avante, com 11,58% dos votos. Mato Grosso, Cuiabá, teremos segundo turno. Abílio, do Podemos, com 33,72% dos votos, vai disputar o segundo turno com Emanuel Pinheiro, do MDB, com 30,64% dos votos. Em Goiânia, segundo turno com Maguito Vilela, do MDB, que obteve 36,02% dos votos, disputa com Vanderlan Cardoso, do PSD, que teve 24,67% dos votos. Brasília, não temos eleições municipais. Denise, gostaria de saber de você aqui. Goiânia, candidato Maguito Vilela vai disputar o segundo turno e ele está no hospital se recuperando da Covid, tratando a Covid, né? É isso. Ele foi, inclusive, para a UTI no dia da eleição, né? Então, é preciso acompanhar de perto. Ele está fora da campanha, enquanto o adversário está ali seguindo, mas ele foi muito na frente, ele saiu bem na frente de Vanderlan, então o MDB tem muita esperança de conquistar a prefeitura. Aliás, o MDB já tem essa prefeitura, né? Agora é ali a perspectiva de continuar. Vamos ver o que vai acontecer em Goiânia.
Agora, também a gente repete ali, né? Aquela coisa que o professor Humberto Dantas já tinha dito. Quem está no governo tem a condição de sair melhor na eleição. Tivemos aí a reeleição de Marquinhos Trade, e eu queria comentar uma coisa em relação. Ele falou lá do Bolsonaro. O Bolsonaro vai apostar agora em Fortaleza. Aqui não tem eleição, mas o presidente da República está de olho no que está acontecendo aí. Ele vai apostar em Fortaleza, lá no Capitão Wagner, e também no Rio de Janeiro, em Marcelo Crivella. Por que aconteceu? O Bolsonaro não teve uma vitória retumbante para classificar que foi vitória dele nessa eleição. Se Capitão Wagner consegue virar lá e tirar o candidato do Ciro Gomes, né, o candidato ali de esquerda, ele sai muito bem. Ele também pretende, ele está pensando se vai entrar naquela eleição lá de Vitória, que é contra o PT, que ele considera o maior adversário dele hoje, enfim. Ele tem como tentar aí conquistar uma vitória, porque a prioridade da família Bolsonaro, ponto de honra, era conseguir reeleger Carlos Bolsonaro com uma vitória retumbante no Rio de Janeiro para vereador. E isso não aconteceu, ele teve menos votos. E o professor Humberto Dantas tem razão quando diz que isso acendeu a luz amarela lá no Planalto, porque eles estão agora vendo o que a gente vai precisar fazer para recuperar esse eleitorado. E isso significa que o presidente vai ter que ter entregas, né? Reformas, emprego, coisa que até agora o governo está deixando a desejar. Andréia, com você. Obrigada, Denise. O Episcopado Brasileiro também exerce o seu direito ao voto. Paulo Júnior traz os detalhes para a gente. Paulo. E nesse período de pandemia, lembramos, né? Você citou aí Maguito Vilela, a gente deseja aí uma pronta recuperação, vai disputar o segundo turno em Goiânia. Lembrando que a pandemia não acabou, né? Então todo o cuidado é necessário e é possível sim praticar, exercer o direito ao voto e sem correr riscos sanitários, né? 2 arcebispos, por exemplo, deram exemplo e você acompanha. Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, votou no Instituto de Ensino Superior de Olinda. O arcebispo foi cumprimentado, sempre tomando os cuidados sanitários devido à pandemia, com distanciamento. Dom Fernando seguiu as recomendações do TSE, levou sua própria caneta, foi de máscaras e usou álcool em gel. Toda mudança depende de cada um de nós, votando conscientemente, procurando de fato fazer com que aconteçam as transformações necessárias, colocando no poder políticos honestos, políticos preocupados com os pobres, que possam realmente transformar o Brasil em um país mais solidário, em um país mais humano. Dom Paulo Peixoto, arcebispo de Uberaba, também seguiu as mesmas medidas sanitárias. Dom Paulo Mendes levou a própria caneta, usou máscara e passou álcool em gel nas mãos e na caneta também, após o uso. Humberto, a gente vê aí precauções, né? Segurança por causa da Covid. A pandemia pode ter afastado um pouco o eleitor, pode ser a explicação para o número de abstenções? André, você não tem a dúvida que algum impacto teve. Isso com certeza teve, sobretudo, principalmente, naquela população chamada de um grupo de risco, com mais de 70 anos, que sequer precisa votar do ponto de vista da lógica compulsória do voto. Então, certamente, a pandemia impactou sim, não só nos eleitores, em muitas estratégias de partidos e de candidatos que ficaram sem saber como agir ao longo do primeiro semestre e não conseguiram definir seus registros partidários e coisas dessa natureza. Então, teve um impacto sim, não à toa, inclusive, temos a data da eleição. Teve esse impacto. A Justiça Eleitoral agiu de maneira bastante eficiente no que diz respeito à segurança dos eleitores, mas eu vou fazer aqui uma ressalva ao papel da Justiça Eleitoral em relação à pandemia. Tenho algumas outras, mas em relação à pandemia, André, isso é fundamental. Que gracinha é essa que a Justiça Eleitoral não coibiu
a entrada da imprensa nas sessões eleitorais onde os candidatos estavam votando e aglomerando a imprensa lá dentro. A gente sabe que o papel da imprensa é fundamental, mas a gente está num estado de absoluta exceção pandêmica. Precisava o candidato entrarem 20 repórteres, 30 cinegrafistas, fotógrafo, não sei o quê. Isso põe em risco a vida dos mesários, senão a gente precisa agradecer muito, muito, André, cada mesário que prestou o serviço ontem de forma absolutamente voluntária para o desenvolvimento da democracia brasileira. Um beijo para cada mesário e para cada mesária. Vocês garantiram a ocorrência da eleição. Vocês são os atores centrais desse jogo no que diz respeito à captação de votos. Muito importante, em risco a vida dos mesários, a vida da própria classe jornalística, a vida dos candidatos, a vida de quem está na fila. O lugar da imprensa é cobrindo, mas com segurança, cobre num lugar ao ar livre, solto, na escola em que o candidato foi votar, no lugar em que foi votar. Não dá para aceitar 40, 50, 30 figuras entupindo uma sala de votação em plena pandemia. Ah, mas estava todo mundo de máscara. Se fosse assim, todo mundo de máscara estava no ônibus lotado, no metrô lotado, que a gente sabe que estão, mas que também não poderiam estar. Então, um pouquinho mais de responsabilidade, Justiça Eleitoral. Fez o papel bem, driblou todo mundo, chegou na área, chutou a bola na arquibancada. Vamos com calma que a gente chega lá, mas vamos aperfeiçoar para o segundo semestre. Concorda com essa bronca aí, Vladimir? Além da bronca para a Justiça Eleitoral, o eleitor também teve bronca do candidato que não seguiu todas essas regras durante o ano, durante a pandemia, pelo menos? Ah, com certeza. O Humberto está certíssimo na análise dele. Eu acho que falta bom senso, né? Eu acho que é tão difícil exigir o básico do básico hoje. E as pessoas, às vezes, têm a sensação de que a pandemia acabou e ela está aí mais do que nunca. Eu acho que sim, o eleitorado ele cobrou. Nós tivemos eu acho que a pandemia ela foi o tema central aí dessa campanha. Ela tirou muito voto aí, dependendo da análise que foi feita, né? A gente estava comentando aqui do Calil, e na entrevista que o Calil fez hoje, ele disse, olha, as pessoas seguiram o que eu fiz. Então isso acabou dando um feedback muito alto para ele. Agora a gente espera aí que no segundo turno, como o Humberto fez a colocação, a gente tem uma mudança aí de postura, porque a gente vem percebendo que o índice vem aumentando significativamente. Em São Paulo, essa é uma realidade, em Manaus nem se fala, em outras regiões do Brasil. Então, a gente espera que, pelo menos, essas eleições não sejam um foco de disseminação do coronavírus, né? Não só uma questão da gente efetivar o voto, mas que a gente não tenha possibilidade aí de contaminação, evitando essas aglomerações serão facilmente evitadas. Muito bem, o Episcopado Brasileiro considera que a Igreja não deve apontar candidatos, mas sim uma cultura política no país para o bem comum. Paulo Júnior. E foi isso que Dom Mário Spack, que é bispo de Paranavaí, no estado do Paraná, gosta muito de comunicação. Ao longo da campanha eleitoral, ele chamou candidatos das cidades que pertencem à diocese para fazer debates. E ele considerou isso muito positivo, porque são cidades que nem sempre estão expostas, aqui, assim como muitas cidades do Brasil, nem sempre estão expostas na mídia ali para debate, para um discernimento, oferecendo oportunidade de discernimento aos eleitores. Dom Mário disse estar muito satisfeito com esse ciclo de debates realizados em Paranavaí. Ele é um exemplo de tantos outros bispos diocesanos, pelas dioceses aqui do país, que promoveram debates em cidades que nem sempre há a participação do rádio, da televisão, cidades que às vezes nem têm, né, canais de rádio e de televisão, e aí a igreja também contribuindo com a oportunidade de discernir seu voto. Acompanhe. Dom Mário Spack, bispo de Paranavaí, no Paraná, considera que a Igreja Católica em muitas dioceses cumpriu o papel de não indicar candidatos, mas sim uma postura eleitoral do bem comum, citando o exemplo da diocese em Paranavaí. Juntamente com a OAB, nós fizemos um bonito trabalho de conscientização do povo e também um trabalho com os candidatos. Agora, tudo transcorreu de uma forma muito bonita, inclusive temos muito a agradecer, porque na nossa região
a campanha foi mesmo uma campanha sem ataques de cunho pessoal, conforme nós pedíamos. Eu tive ocasião já de parabenizar os novos prefeitos eleitos e eu tenho certeza que nessa gestão que começa de 2021 a 2024, a Igreja Católica, também com a OAB, estaremos muito mais próximos desses que foram eleitos. Então, poderemos exercitar também nós com mais efetividade a nossa cidadania. Ribeirão Preto nos chama, tem mais informações, Tadeu Donizete? Agora. Ok, Andréa. Doutor, o que o senhor poderia falar sobre esse embate político que está acontecendo? Bom, a gente observa, Tadeu, né, até falando um pouquinho sobre o fato das abstenções, né, o fato dos votos nulos e brancos, a gente nota que por conta dessa pandemia, muitas pessoas de maior idade acabaram deixando, né, de exercer o voto. E com isso, setores mais conservadores da sociedade acabaram deixando de marcar a presença. Consequentemente, a juventude organizada em movimentos trouxe, né, uma força muito organizada, muito poderosa, e com isso a gente observou que existiu aí em várias câmaras municipais, dando o exemplo de Ribeirão Preto mesmo, uma renovação, uma mudança muito grande e a participação muito maior desses movimentos populares. Eu vejo isso principalmente por essa eleição ter sido, né, como eu já mencionei, uma das eleições, ou talvez a eleição com maior índice de abstenção no Brasil, e principalmente em Ribeirão Preto, que a gente observa que enquanto a média no Brasil foi de 27%, Ribeirão Preto chegou a 32%, chegando até a 49% se contar os votos nulos e os votos brancos. Isso é um fator muito importante que a gente vai ter que observar, principalmente para as eleições de 2022 que estão vindo aí, e que vão trazer aí um panorama político muito específico para o momento. Andréa? Obrigada, Tadeu. Obrigada, doutor Gustavo. Para a gente encerrar, Humberto, queria que você desse uma dica para os prefeitos, vereadores eleitos. Eles ainda têm que trabalhar muito pela Covid, né? Para a gente ter saúde em 2021, né? Muito, muito. Né? Então, as nossas dicas finais para os eleitos. Primeiro, obrigado. Né? Para a democracia funcionar, as pessoas precisam se apresentar ao eleitorado. Né? Se vão dar problema, se vão resultar em algo ruim, se existir justiça, está tudo resolvido. Se existir. Mas aí a gente resolve. Para os eleitos, leiam o que vocês registraram na Justiça Eleitoral e prometeram para nós. Leiam. Assim como nós também temos que ler e cobrar de vocês. Leiam. Vocês vão ter que fazer o PPA no que vem, o Plano Plurianual no que vem. Espelha um pouco para não ficar tão diferente uma coisa da outra. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, descansem um pouquinho, porque vocês trabalham 24/7. É 24 horas, 7 dias por semana quando são prefeitos. Então, descansa um pouco a cabeça. Terceiro ponto, absolutamente fundamental. Menor período de transição da história recente do Brasil. Portanto, montar governo e articular politicamente para conseguir governar. Fundamental. Penúltimo ponto, estudem. Estudem, vocês não sabem tudo. Voto não dá sabedoria. Voto legitima desejo do eleitor. O que vocês não sabem, não inventem. Contratem quem saiba. Montem um bom secretariado. Pensem. Usem isso aqui para pensar, para governar a gente. E último, se fazem, continuem fazendo. Se não fazem, comecem a fazer amanhã. Chama terapia. Porque o poder ilude a cabeça da gente. Trata na terapia todos os seus sonhos de ser super-herói, que aí, quem sabe, você consegue ser prefeito. E aí a sociedade agradece um coração desse tamanho o seu desejo de representar a gente de maneira equilibrada, suave, tranquila,
e não trazendo suas frustrações, sonhos absurdos e torneios para a nossa realidade. E se todo político fizesse terapia, André? Boa noite, um beijo. Obrigada, Humberto. Obrigada, Denise, Paulo Júnior, professor Vladimir, repórteres, correspondentes, todos que nos ajudaram a fazer o Vida Plena de hoje. Fazer história. As urnas falam sempre. Cada cidade brasileira tem um tom, um ritmo, até um sotaque. Características especiais em cada cidade, revelando os pontos admiráveis em função dos diferentes partidos, candidatos e eleitos. Os prefeitos e vereadores passaram pelo teste das urnas. A lição do processo eleitoral é sempre forte, válida, rica. Um momento importante por oferecer o roteiro de participação comunitária. Isso é fazer história. Se cada cidade tem sua própria natureza e encantos, desafios e necessidades, os eleitos assumem compromissos e responsabilidades de assegurar a beleza da terra e da população. Pleito municipal é fazer história da democracia, a história da vida plena. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, o canal da família.